Olá pessoal, quem fala é Pedro Ícaro e esse é mais um episódio do Futeblogcast. O nosso podcast sempre irá trazer pautas sobre o mundo do futebol de forma humorada e também com seriedade. Nessa semana iremos falar sobre cobranças de falta no Brasil. O tema é o seguinte: grandes batedores de falta do futebol brasileiro, onde estão? Sobre a escassez de gols desse tipo e os bons exemplos do passado. Nos últimos anos, os gols de falta no futebol brasileiro têm diminuído. A que se deve isso? E agora, para iniciar, com a palavra, Felipe Quintanilha. Os gols de falta têm diminuído no futebol brasileiro devido ao fato que os jogadores não ficam mais treinando cobranças de falta após o encerramento dos treinos. Se formos pegar como exemplo os anos 90 e 2000, são muitos jogadores que tiveram sucesso nas cobranças de falta devido ao fato de ficarem treinando a exaustão as cobranças de falta. Temos vários exemplos, como Marcelinho Carioca, Petkovic, Renato Abreu, Marcos Assunção, Juninho Pernambucano e tantos outros. Esses jogadores treinavam muito depois que acabavam os treinos. E na partida não precisavam de tantas faltas para acertar o gol. Geralmente esses jogadores acertavam o gol, faziam os gols batendo falta, cobrando 1 a 2 faltas no máximo. Temos um exemplo de uma ótima entrevista que o Marcelinho Carioca deu ultimamente, falando exatamente sobre isso. Em entrevista a um programa do Esporte Interativo, ele cita que ele, quando era jovem no Flamengo, ele via o Zico treinar e um dia ele falou para o Zico: eu posso ficar aqui treinando, vendo o senhor treinar? O Zico virou para ele e falou: não vai ficar só vendo eu treinar não. Eu vou te ensinar como é que você chuta na bola e como você faz gol de falta. Então, o que nós vimos a carreira do Marcelinho? Um grande cobrador de faltas. Então, o fato dos jogadores hoje não ficar para treinar após o encerramento do treino, treinar a falta no final dos treinos, é o que causa essa enorme dificuldade no futebol brasileiro dos jogadores fazerem os gols de falta, né? Talvez no futebol atual, hoje, sem sombra de dúvida, o melhor batedor de falta é o Marinho do Santos, que é um jogador que ainda tenta chutar em alguns lances de forma colocada, em outras vezes aquela pancada na falta de fora da área, o chamado mini-míssil aleatório do Marinho, mas de aleatório não tem nada, é sempre uma cobrança muito perigosa e que sempre gera dificuldade ao goleiro adversário. A seleção brasileira sempre teve excelentes cobradores de falta, mas nessa década ficou 5 anos sem marcar um golzinho desse tipo. Foi falta de capricho ou fato de um especialista nesse quesito? Matheus Aguiar analisa. Olá, ouvintes. Uma certa vez, em Redação Sport TV, um jornalista disse, criticando, que preparadores físicos de time de futebol pedem para os jogadores evitarem treinos excessivos de cobranças de falta. Talvez seja por isso que haja tão poucos bons batedores no momento. Porque, na minha modesta opinião, a excelência na batida de falta nada mais é de que longos treinamentos. Basta ver as carreiras de Rogério Ceni, Zico, Marcelinho Carioca e Juninho Pernambucano. Exímios batedores de falta faziam da falta meio gol. Toda falta que eles batiam, todo mundo sabia que ali era meio gol. E no caso da seleção brasileira, poucos jogadores têm essa boa regularidade. Talvez só o Neymar tenha essa boa regularidade. No futebol brasileiro podemos citar o Marinho, mas de fato existem poucos bons batedores de falta. E aí, como eu havia dito, na minha modesta opinião, seja essa questão de treinos excessivos sejam quase uma exigência de preparadores físicos para que sejam evitados. Antigamente o Zico botava a camisa no ângulo e ficava chutando por falta de goleiro. Parece também que há uma falta de interesse entre os jogadores do atual momento. A questão talvez seja a falta do capricho e do interesse. No futebol brasileiro, a valorização das jogadas ensaiadas perto do gol tem interferido na quantidade de gols de falta. Os jogadores estão arriscando menos?
Fala galera, aqui quem fala é Pedro Ícaro pro Futeblogcast. Eu vou dar minha opinião sobre essa questão. Então é o seguinte, desde 2010 o futebol brasileiro ele trouxe essa raiz tática e assim os clubes de futebol hoje eles não têm mais aquela visão da década de 2000, década de 90. Então jogadas ensaiadas cada vez mais estão sendo vistas e os treinadores eles colocam isso para os jogadores. E isso vem refletido nas cobranças de falta. A gente vê as equipes, ao invés de pegar um cobrador e bater direto para o gol, o cobrador, ele normalmente faz uma jogada ensaiada, ele lança para a área para procurar um jogador mais alto para finalizar de cabeça, ou aquela jogada mais curta, para você ter uma jogada depois ensaiada para tentar encontrar ali um melhor marcador dentro da área. Tanto uma jogada com bola rasteira ou uma jogada aérea depois. Enfim, hoje a gente percebe isso no futebol brasileiro. Então a gente vê que temos poucos jogadores que chutam direto para o gol. A gente pode pegar os exemplos bem antigos que hoje estão ainda no futebol brasileiro. O exemplo do Thiago Neves, mas ele já iniciou na década de 2000 a sua carreira, e do Daniel Alves, que ficou muito tempo na Europa, e, enfim, começou também na década de 2000 aqui no futebol nacional, que são dois cobradores excelentíssimos, e eles podem fazer realmente diferença. Hoje falta para o esporte com o Thiago Neves, e falta para o São Paulo com o Daniel Alves, ainda é muito perigo. A gente sabe que são jogadores que treinam, já treinaram bastante, e já tem aquela questão de afinidade também com esse tipo de cobrança. E pegando agora para jogadores atuais, novos, a gente vê poucos. A gente vê talvez um Gustavo Scarpa, mas são raros os jogadores que têm essa facilidade de bater direto. Então a minha análise é essa. Realmente está complicado. Eu acho que a questão tática ela mexeu, interferiu nessa questão de o jogador chegar e, bom, a responsa é minha, e até a falta de treinamento dele. E uma coisa pode se juntar a outra, e realmente isso tem que ser visto. A falta de gols de falta se deve ao pouco treinamento para esse tipo de ação? Marcos Castro traz a questão. O futebol brasileiro tem grandes cobradores de falta em sua história. Pelé, Zico, Ronaldinho Gaúcho, Rogério Ceni, Marcelinho Carioca, Marcos Assunção e, obviamente, Juninho Pernambucano foram alguns dos jogadores que mais se destacaram e balançaram as redes com bola parada e com cobranças de falta. E hoje ocorre um momento de escassez desses gols. Onde estão os gols de falta no brasileiro? Por que isso aconteceu? Cadê os especialistas da bola parada? Na minha opinião, alguns fatores são determinantes para isso. A questão da priorização do aspecto físico do jogador é um desses fatores. A questão dos jogadores sem tanta personalidade para arriscar, até mesmo uma bola parada é determinante para isso. Os jogadores nem mesmo estão arriscando um chute de fora da área com o jogo rolando. É algo que parece que a preferência, seja dos jogadores ou do técnico, é sempre pela jogada ensaiada, pela jogada trabalhada. E arriscar esse tiro de fora da área, com a bola rolando ou não, tem cada vez ficado mais raro. Todos esses jogadores que eu citei são jogadores de extremo talento, mas eles têm algo em comum. São jogadores que aliavam esse talento ao treinamento exaustivo e na tentativa e erro para ficar cada vez melhor nas cobranças de falta. Tentavam e tentavam. Eram jogadores que tinham essa personalidade e eram jogadores que não tinham medo de arriscar. Eram verdadeiros especialistas da bola parada. E onde está esse especialista da bola parada? Por que esse especialista não está mais? Uma bola parada pode realmente mudar completamente o rumo de um jogo. São jogadores que eram extremamente decisivos. Será que não temos mais hoje em dia tantos jogadores assim?
Será que o jogador padrão hoje em dia não tem mais essa capacidade diferenciada? Será que isso não é algo que tem que voltar ao futebol? Né? Esse tipo de jogada realmente é diferente e especial. Eu acho que um jogador atualmente que tem uma capacidade para fazer isso é o Marinho, que joga no Santos. E esse eu acho que é um jogador que deveria priorizar cada vez mais, né, os tiros em cobrança de falta. É realmente um jogador que veja essa capacidade. Aqui é o Marcos Castro para o Futevlog. O futebol brasileiro é um celeiro de batedores de faltas. Mas hoje, com a sua escassez, vamos relembrar jogadores que fizeram histórias nesse quesito. Fiz uma lista aqui de 14 ou 15 jogadores e vou falar, primeiramente, os que eu não vi jogar. São eles: Didi, o inventor da folha seca; Zico, de chutes perfeitos; Nelinho e sua batida com raiva e força; Rivelino, a patada atômica; Éder Aleixo, que colocava a bola onde queria. Agora eu vou falar dos jogadores que eu tive o prazer de ver jogar. A ordem aqui não significa que foram não é do melhor para o pior, porque a ordem dos fatores aqui não altera o resultado. E vou citar também alguns lances que os jogadores ficaram marcados. Vamos lá. Juninho Pernambucano, o gol monumental. Marcelinho Carioca, o gol quase do meio de campo contra o Veloso no clássico contra o Palmeiras. Ronaldinho Gaúcho, aquela falta por baixo da barreira naquele confronto épico entre Santos e Flamengo. Vou citar também o Marcos Assunção, que tinha um efeito sinistro quando batia na bola. O Neto, aquela batida seca, forte e sempre no ângulo. Petkovic, com sua curva perfeita. Quem não se lembra daquele chute no tricampeonato do Flamengo que o Elton pula na bola até hoje e não consegue alcançar. E o último batedor de falta que eu vi no futebol brasileiro, que foi o Rogério Ceni, meu ídolo maior, que nesse quesito, por ser um goleiro, foi perfeito. Hoje, no futebol atual, quem vem fazendo alguns gols de falta, pelo mesmo que eu tenho acompanhado, é o Marinho. Mas eu sei que daqui para frente os treinadores vão voltar, os jogadores vão começar a voltar a bater falta, treinar, e daqui a um tempo estaremos falando de jogadores que fizeram época na nossa época. Valeu. Cristiano Martins para o Futevlog 2.0. Chegamos ao final do episódio de hoje. Esse é o Futevlogcast, o podcast do canal Futevlog. Siga a nossa página no Instagram, @canal Futevlog, e o nosso canal no YouTube, Futevlog. Um grande abraço, meus amigos, e até a próxima!